Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 1010, inclua a partir de agora o seu nome, o nome dos seus familiares. Estaremos orando por você no final dessa programação. Toda quarta-feira nós temos reuniões especiais voltadas para a sua vida espiritual. Todas as quartas temos ali um tópico onde exploramos na palavra de Deus o que nós temos que pensar a respeito do futuro da nossa alma. Você tem pensado no futuro da sua alma? Você tem investido na sua alma? Talvez você tenha investido em muitas outras coisas, na sua carreira, na sua profissão, na sua família, em si mesmo, no seu físico, por exemplo. E tem esquecido que a sua alma é o seu bem mais precioso. E quando nós falamos que a nossa alma é o nosso bem mais precioso, porque está escrito na palavra de Deus. Você vai acompanhar testemunhos de pessoas que já não queriam mais viver, mas recebendo a direção da palavra de Deus, tiveram motivo para ter uma nova oportunidade, dar a si mesmo uma nova oportunidade. Você pode continuar incluindo o seu nome, o nome dos seus familiares, ou enviar-nos um e-mail para esse endereço que aparece aí no seu aparelho receptor. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é Caroline. Eu conheci uma pessoa na adolescência, onde eu cheguei a namorar e casar. Nesse período, eu engravidei. E, eu achava que vou ser feliz, a minha família, vou ter uma família completa, E não foi. O tempo foi passando e com ele veio as brigas, as discussões. E eu estava vivendo um verdadeiro inferno. E foi daí que eu fui para a casa dos meus pais. Eu achava que lá na casa dos meus pais eu ia me sentir melhor, ia me sentir segura, só que nada aconteceu. Lá eu me sentia vazia, desamparada e vinha vários pensamentos. Por mim ser mãe solteira, ninguém vai me querer, porque eu fui casada, Então vinha vários pensamentos, inclusive um deles foi de matar a minha própria filha. Se eu matasse ela, aí as pessoas não iam saber, que eu tive filha, que eu fui casada. Então, eu ia recomeçar a minha própria vida. Então, eu recebi uma ligação para me poder trabalhar em outro estado. E eu fui, E lá, eu conheci vários amigos, onde eles me chamaram, para mim ir para balada, para bares, e eu aceitei. E eu comecei a beber, para ver se eu conseguia esquecer os problemas que estavam acontecendo. O tempo passou, e com isso veio mais angústia, veio aflições, veio muitos pensamentos, e eu já não estava mais aguentando. E a empresa fechou e eu tive que retornar para a casa dos meus pais, novamente. E foi daí que eu quis recomeçar. A minha mãe era da Igreja Universal. E desde a minha infância, eu já frequento a Igreja Universal. Então, na adolescência, eu me afastei. Então, eu decidi voltar para a Igreja Universal. Eu comecei a ouvir a palavra. Aquilo foi entrando dentro de mim, E eu lembro que, nesse período, eu estava me sentindo vazia. Eu sentia um vazio dentro de mim. Então, eu via a necessidade do Espírito Santo, E foi nesse momento em que veio o jejum de Daniel. E eu lembro que era o jejum do casamento com Deus. Em uma das reuniões, o pastor ele falou que no final do jejum, você que não tem o Espírito Santo, você vai receber. E eu tomei aquilo para mim. Comecei a ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, comecei a ler os livros, comecei a orar de madrugada, a jejuar. Então, tudo que o homem de Deus estava pregando ali naquele momento, eu estava fazendo, porque eu queria o Espírito Santo dentro de mim.
Eu só ouvia falar do Espírito Santo, mas eu não conhecia. E eu queria ter ele dentro de mim, né? Eu queria ter essa paz que antes eu não tinha. E o pastor, ele pediu para preparar uma aliança. Então eu preparei uma aliança, cumpri minha aliança. E ele falou também, eu lembro que ele falou assim: bom, você vai trazer essa aliança como se você fosse preparar para o seu próprio casamento. Você vai se preparar como se você estivesse vindo para o seu próprio casamento. Eu falei, meu Deus, eu vou me casar com o Senhor. Então, assim, eu me preparei toda, né? Durante os 21 dias, eu me preparei, né? Tanto espiritualmente, e no final, eu me preparei fisicamente e espiritualmente, né? Para esse grande dia. E eu lembro que quando foi no domingo, né, na reunião, quando o pastor falou assim, seja consumado, receba o Espírito Santo, né? Ali veio uma paz, uma certeza, né? A paz que eu procurei achar em todos os lugares, né? Em relacionamentos, né? Na minha filha, eu não encontrei. Eu encontrei no momento em que eu recebi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele veio sobre mim, eu queria sair para falar de Jesus para todo mundo. Uma das coisas que eu lembro era que eu queria encontrar a minha filha para abraçar ela, né? Aonde que eu queria o fim dela, ali eu queria que ela estivesse junto comigo. Hoje eu tenho prazer, né, de falar de Jesus para as pessoas. Hoje eu faço parte da Força Jovem, ajudo várias jovens, várias pessoas, né, com meu testemunho. Hoje eu sou casada com um homem de Deus, né, ele está junto comigo. Hoje eu tenho uma família completa. É a maior bênção que eu tenho na minha vida, né? O maior testemunho que eu tenho na minha vida é o Espírito Santo. Hoje ele é tudo para mim. A minha paz, a minha alegria, ele é a minha tranquilidade. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta. Você acompanha a história da Caroline, que quando ela chegou à igreja, ela já não queria mais viver. Quantas são as pessoas que nos acompanham agora, estão na mesma situação, depressivas, têm um vício, já não querem mais viver por conta de um problema, seja um problema familiar, um problema financeiro, uma dívida. Mas saiba que todos esses problemas são distrações para tentar roubar a sua alma, que é o seu bem mais precioso. Não há nada mais precioso do que a sua alma. E o Senhor Jesus já disse, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se nós temos alguma preocupação, coloque essa preocupação nas mãos de Deus. A continuação desse versículo, muito importante, você pode acompanhar aí no seu televisor. Quando nós temos uma ansiedade, não permita que essa ansiedade lhe roube a paz. Não permita que essa ansiedade venha tirar o seu objetivo principal, o seu foco, que é o destino da sua alma. Todos nós estamos aqui por um tempo, não sabemos até quando, mas temos que ter a certeza de uma coisa. Quando investimos, colocando a palavra de Deus em prática, aquilo que nós não esperávamos pode acontecer. O Espírito Santo, ele nos fortalece. O Espírito Santo, ele te dá força, ele te dá coragem para que você venha perdoar, para que você venha deixar para trás
desavenças do passado e assim investir um coração limpo e buscar a presença de Deus. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Meu nome é João Batista de Freitas, atuo na área de centro automotivo há mais de 30 anos e vou contar um pouco da minha história para as pessoas que estão e precisam de ouvir o como Deus pode mudar as nossas vidas, né? Inicialmente, eu tinha uma aversão tremenda do Bispo Macedo, da Igreja Universal, de morte, uma aversão de morte. Tanto a ponto de que eu andava armado, eu tenho porte, e às vezes, por sorte, eu assistindo o programa, porque era Deus me jogando para assistir, porque eu tinha vontade de atirar na televisão quando eu vi o Bispo Macedo. O meu irmão se chama Edir, e ele é cristão há muito tempo, ele frequenta uma igreja, uma denominação abençoada também. E eu, quando tinha essa questão de beber, eu bebia muito, bebia a ponto de quase entrar em coma alcoólico. E eu fazia questão de convidar meu irmão antes de ir para a igreja, e bebia bastante. Aí eu pegava a Bíblia e chegava para ele: "Aí, Edir Macedo, vai pregar para nós", ficava todo... Eu estava bêbado, em estado de embriaguez, né? Enfim, foi assim a minha história e, na verdade, o que me alavancou realmente para que eu cresça no que eu via depois foi uma situação em que eu não dormia mais, uma situação muito ruim da minha vida, em que, influenciado também por problemas financeiros, fui muito envergonhado, porque eu trazia um padrão de vida para minha família e houve um momento que eu não pude sequer, por exemplo, escolas boas. Minhas filhas sempre estudaram em boas escolas, e momentos que nem quase em escola pública eu pude deixá-las. E um momento desses eu lembro muito com muita clareza, que eu sempre andei com carro do ano, carros novos, e eu fui buscar minha filha na escola, e eu peguei uma Belina velha, na época emprestada, eu estava sem veículo. E aí cheguei lá e ela fez de conta que não me conhecia, ela tinha 5 anos. Aí aquilo me chocou muito. Não que a minha vida se paute no material, mas me sinto impotente. Não entendi o porquê. Em seguida daquelas situações que eu a buscava, ela pediu para mim um dia: "Pai, você me espera a 100 metros da escola com o carro", né? Porque ela não queria que os amiguinhos me vissem. Eu visse ela entrando naquele carro. Eu não dormia, tomava 2 psicotrópicos, não conseguia dormir assim mesmo. E era uma sexta-feira, uma meia-noite, eu assisti um programa Fala Que Eu Te Escuto, da Record. E me foi tocado demais, porque o Bispo Gonçalves, na época, na eventualidade, ele tinha perdido um filho. E ele apresentava o programa, ele e a filha, e dizia com muita naturalidade, com uma força sobrenatural, e me chamou, me impactou aquilo, que tinha perdido o filho, mas que tinha toda a convicção e a certeza que ele estava nos braços do Senhor. Aquilo entrou na minha mente, entrou no meu coração, entrou no meu espírito de uma forma que aí sim eu não dormia aquela noite e queria saber mais acerca daquela força, de onde vinha uma força para um homem perder um filho e assim ter tanta força de estar apresentando um programa no dia seguinte. Foi quando, numa sexta-feira, no domingo, eu resolvi ir. Convidei minha esposa, ela não quis ir, por questões também, que uma aversão que ela tinha à Igreja Universal. E fui. Tudo muito diferente, porque eu vim de uma igreja tradicional, onde tudo era cronometrado, as coisas eram cronometradas, a hora de ouvir, a hora de levantar, a hora de dar esmolas, que era o termo que eu usava. Mas comecei a sentir algo diferente. E nesse momento eu senti paz, que eu não estava mais dentro da primeira vez que eu fui para a igreja. Chegou um momento em que era uma versão que eu tinha, dízimos e ofertas. Cheguei um dia para minha esposa, nós estávamos frequentando há uns 2 anos a igreja, não devolvíamos o dízimo e oferta. Vamos fazer o seguinte, não vamos dar para a igreja não, vamos comprar sacolão, distribuir nos bairros pobres, porque pelo menos vamos estar beneficiando os pobres, porque dá para a igreja, vamos estar dando para o Bispo Macedo. 2 anos nós estávamos dentro da igreja. Meu casamento estava abalado também, porque eu tinha amantes, vivia vida dupla fora do meu casamento. Minha vida financeira estava uma lástima, não crescia, porque eu estava simplesmente matando a galinha de ovos de ouro, que é o entendimento de dízimos e ofertas, né? Aí um dia, com o bispo, uma pregação muito forte, que ele falou sobre Malaquias 3:10, aí nós saímos da igreja e disse para ela: "Janete, é tudo ou nada, se nós não formos entender o que eu ouvi hoje aqui, o que adianta nós ficarmos aqui?" Mas eu entendi, Deus me puxou a orelha severamente, eu entendi, então, entendi o que o Senhor quer falar comigo, abrir mão do pecado. E aí Deus transformou, porque às vezes a gente pensa, mas eu estou atrás de bênçãos financeiras. Foi o meu caso, eu fui para a igreja porque eu estava quebrado. Passamos a devolver dízimo e ofertar. Aí a vida financeira mudou, aí ela se transformou. Verdadeiramente ela tomou o sentido que a promessa faz ali. Porque eu entendi, se isso
era o que mais me impedia, o que mais me deixava com aversão da Igreja Universal. Eu entendia, mas eu não entendia por que pedir dinheiro se a gente, quando eu cheguei numa situação calamitosa na Igreja Universal. E aí os amigos chegavam até, algumas das vezes, vinham, entendiam e viam que eu estava na Universal, diziam para mim, você tem que sair daquela igreja, porque lá vão fazer uma lavagem cerebral. Como eu já vinha recebendo aquela dosagem espiritual do Espírito Santo, eu dizia para a maioria, já fizeram, até agora me tiraram adultério, me tiraram a falta de fé, me tiraram a idolatria, estão fazendo, e graças a Deus, continue fazendo, porque aí eu vou atingir o nível espiritual que Deus quer que eu tenha. Assim, perto de todos, quando falam em crise, eu não posso reclamar de forma nenhuma, muito pelo contrário. Embora exista um ditado popular que diz se melhorar estraga, eu digo não, se melhorar, melhor ainda. Fechamos contratos com novas seguradoras. Então, assim, eu posso dizer a você que em relação ao entendimento de dízimos de oferta, quando isso realmente brotou no meu coração, minha vida melhorou 1000%. Era financeira, não, graças a Deus não tenho dificuldades financeiras. Na saúde, na parte da família, eu tenho uma família que é abençoada. Minha casa não é um pedacinho, é o céu inteiro. Não é um pedacinho, é um céu lá dentro. Glorifico a Deus todos os momentos pela vida do Bispo Macedo, que através do que eu vi, do ódio que eu sentia dele, passou hoje a ter uma admiração. Não idolatro, porque ele é usado por Deus, mas de uma forma sobremaneira ele é usado. E isso tem alcançado em muitas almas. Eu fico, muito feliz por isso. Então é algo, como é que eu posso? A gratidão, tudo que eu disser é pouco perto do que a gente tem recebido através do Espírito Santo que nos é apresentado através da Igreja Universal. Hoje posso dizer a você que eu como do melhor, moro no melhor, fomos ao exterior, coisa que eu imaginava, era inimaginável entender, bom dia eu vou ao exterior, e fui com a família, e a partir do momento que o Espírito Santo te centraliza, te direciona, você se orienta, você tem saída, né? Eu faço isso com o maior prazer, como o bispo sempre fala, né? Nós temos que buscar Deus com o prazer de estar ali, de estar adorando a Ele. E adorar nós vamos ter uma eternidade, mas de materializar o que é hoje necessário, porque a obra tem que continuar, as pessoas têm que ser atingidas através da palavra de Deus, através das programações, e isso custa dinheiro, não é de graça. Então, o meu maior prazer, o meu sonho, o meu projeto hoje é de ser o esteio de sustentação da catedral, a nível de devolução de dízimos de oferta. Esse é o meu projeto. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Teu poder venha agora alcançar essa pessoa que se encontra angustiada, sofrendo com um vazio no seu interior. A Tua palavra diz, meu Pai, que não há nada impossível para aquele que crê. Essa pessoa busca agora forças em Ti, meu Pai, na Tua palavra, para que através da fé ela venha resolver essa situação no seu interior. Meu Pai, eu te peço que seja qual for o problema que ela esteja enfrentando, que ela receba direção, a direção que vem de Deus, para assim usar a fé e vencer. Consagra esta água, eu te peço que ao beber da água, seja ela abençoada. Beba da água com fé. Graças a Deus. Tenha certeza de uma coisa, que quando nós colocamos as nossas preocupações nas mãos de Deus, nós temos a força para vencer. Invoca-me no dia da tua angústia e eu te responderei, já diz a palavra de Deus. E quando você obedece, você tem a força para superar as dificuldades que estão diante de você. Todos os domingos nós temos reuniões especiais voltadas para você e a sua família. Não perca essa reunião toda especial. 020-7272-10, eu escaneio o código
que aparece no seu televisor para mais informações. Que Deus abençoe a todos e até lá.